Bom, deixa então eu introduzir para vocês. O pessoal ficou tímido aqui. A gente está fazendo então o terceiro GBK Connection e agora nas próximas 3 semanas nós vamos ter os highlights da ASCO 2020 com os principais abstracts que a gente escolheu para conversar com vocês. Eu vou apresentar hoje, Romualdo e a Lu vão moderar a sessão, Sérgio e Rafael vão discutir. Quando vocês forem moderar a sessão, daí vocês se apresentam para a gente não atrasar aqui o início da aula para quem entrou no horário certo, tá? Já estamos com vários participantes aqui, já entrou mais gente agora. Então, eu vou compartilhar a tela, tá, pessoal? E vou colocar meus slides para a gente começar. Aqui. Começou o compartilhamento. Então, hoje somos 5. Eu sou a Daniela Rosa, do Hospital Moinhos de Vento, Sérgio Simon, debatedor do Hospital Albert Einstein e diretor do CPO, Centro Paulista de Oncologia, o Rafael Calix, que é do Hospital Israelita Albert Einstein também, e os 2 moderadores da sessão, a Luciana Landeiro, da Brasil. Então, a gente vai começar falando... Oi. Teu som está cortando por algum motivo. Meu som está cortando? Tá. Isso é ruim. Eu estou dando aula, não posso estar com o som cortando. Vamos ver aqui. Tá bom agora? Tá bem? Tá bom, Dani. Vamos tentar. Qualquer coisa, vocês façam um sinal aqui de fogueira, qualquer coisa eu paro, tá? Bom, eu escolhi 5 estudos para a gente conversar hoje. O estudo Kathleen, o estudo Train2, Catherine, o Fair Gain e o Minder. Eu vou passar por cada um deles, lembrando do delineamento e das principais conclusões e abrindo então para a discussão. Nosso principal objetivo aqui é discutir os detalhes do estudo, não é repetir as apresentações da ASCO, tá? Essas apresentações estão disponíveis no site para quem se inscreveu no evento, e esse evento todo que a gente está apresentando agora está passando ao vivo no YouTube e vai ficar gravado para quem não teve a oportunidade de ver. Então, vamos começar com o estudo Kathleen, que foi uma análise de trastuzumab com pertuzumab e taxano versus TDM1 com pertuzumab. Qual foi o principal objetivo, então, desse estudo? Ele é um estudo, em primeiro lugar, para HER2 positivo, adjuvante, aqui, para pacientes de alto risco. 90% das pacientes desse estudo tinham linfonodos positivos e mais de 1/3 delas tinham 4 ou mais linfonodos positivos. E 70% dos tumores tinham mais de 2 centímetros. O que foi avaliado, então? Para pacientes com câncer de mama HER2 positivo, mais de 1.800 pacientes entraram nesse estudo, inclusive a randomização dele interrompeu nesse número, depois dos resultados do estudo Marianne em doença metastática, mostrando que TDM1 não teve vantagem sobre o tratamento padrão. Esse estudo, então, foi delineado da seguinte forma. Um braço dele foi... Todas as pacientes eram operadas, recebiam antraciclinas, 3 a 4 ciclos, e depois Dani, congelou a tua imagem e teu som. E agora, pessoal? Agora estamos vendo volta, explica de novo o estudo, porque não deu para ouvir quando você falou. Então tá, esse estudo, então, o Kathleen, foi um estudo que randomizou pacientes para receberem após a cirurgia e tratamento adjuvante com antraciclinas, taxanos com trastuzumab e pertuzumab, que é o tratamento padrão, ou TDM1 e pertuzumab. A ideia era ver se substituir o tratamento padrão por TDM1 teria benefício nessas pacientes. Então, como resultados, para pacientes com linfonodos positivos, que era a maioria das pacientes, já se mostrou que a sobrevida livre de doença invasora foi exatamente igual em 3 anos. E eu queria chamar a atenção de vocês para esses resultados também na população por intenção de tratamento, mas olha que resultado interessante. O braço controle para a doença de alto risco na adjuvância já foi muito bom, 94,2% de sobrevida livre de doença invasora em 3 anos
para quem recebeu o tratamento padrão, com taxano, trastuzumab e pertuzumab. E que esse estudo, então, nos mostrou? Que a vantagem de usar o TDM1 foi na qualidade de vida, teve menos queda de qualidade de vida dos pacientes do braço do TDM1. No entanto, a descontinuação de TDM1 foi de 27% por efeitos adversos, o que foi bem considerável. E, se não me engano, foi parecido com a descontinuação do estudo de adjuvância, que tentou usar o TDM após, como se fosse o APT trial, vocês lembram? No estudo de baixo risco, paciente aqui 27% do TDM1. Como resultados, então, o KETLIN foi um estudo negativo, que mostrou uma sobrevida livre de doença invasora excelente para pacientes de alto risco com o tratamento padrão, taxano, trastuzumab e pertuzumab. Teve uma melhor qualidade de vida com o TDM1, mas uma alta descontinuação por eventos adversos. E ele mostra ainda que, então, o nosso braço controle ainda é o padrão na adjuvância. Esses foram os principais resultados do KETLIN. Eu vou abrir para vocês discutirem alguns aspectos desse estudo, principalmente eu queria que vocês comentassem sobre a questão dos pacientes, dos pacientes selecionados para entrarem nesse estudo de adjuvância. Então, vou dar a palavra para a Lu. Legal, Dani. Eu acho que você conseguiu resumir e sumarizar brilhantemente. Eu queria ouvir agora a opinião. Aí vamos começar com o Dr. Sérgio. Dr. Sérgio, o que o senhor acha dos resultados do KETLIN? Como que isso influencia de alguma maneira a sua prática? O microfone está desligado, Dr. Sérgio. Sérgio segue desligado. Oi. O estudo KETLIN, na realidade, é um estudo negativo. Ele foi planejado para mostrar a superioridade do TDM1 com pertuzumab sobre o braço padrão, e ele mostrou que eles são absolutamente iguais. Mas com esse resultado tão bom, de 94% de sobrevida livre de doença invasiva, é muito difícil melhorar esse resultado, né? A ideia era que o hazard ratio fosse de 0,7, 30% melhor. Isso não se mostrou. Então, o tratamento padrão, como foi a conclusão do trabalho, continua sendo trastuzumab, pertuzumab e um taxano. Mas eu queria lembrar que para algumas pacientes, provavelmente pacientes mais idosas, talvez seja uma boa opção de tratamento adjuvante, porque os resultados foram iguais, 93% e 94%, de sobrevida livre de doença invasiva. Então, é uma opção de tratamento que não vai ser usada no dia a dia, mas que pode ser lembrada para uso em pacientes onde você não quer usar taxano, por motivos de anafilaxia, por exemplo, de alopecia, que a paciente recusa totalmente. A alopecia do TDM1 é bem menor. E, para espanto nosso, os resultados finais são melhores do que esperado quando foi feito o cálculo estatístico. Aliás, isso tem sido visto em vários estudos recentes, de que os cálculos erram um pouquinho o alvo, porque os resultados do braço padrão são bem superiores ao que os estatísticos usaram quando calcularam o tamanho do estudo. Então, como eu disse, eu não vou mudar a minha prática, mas eu acho que é uma opção para algumas pacientes poderem usar esse tipo de tratamento adjuvante. Lembrando que são pacientes de alto risco, tumores mais de 2 centímetros, axila negativa com tumores mais de 2 centímetros e receptores hormonais negativos, ou pacientes com 1 a 3 ou 4 ou mais linfonodos, pacientes realmente de alto risco. Entretanto, 3 anos depois, quase 95% delas estão livres de doença invasiva. É incrível. Exato. Bacana. Rafael, você tem alguma consideração adicional? Ou teria algum paciente seu que você consideraria não fazer o braço padrão e fazer o braço TDM1 pertuzumab? Na verdade, assim, complementando o que o Sérgio falou, bom, primeiro, Dani, obrigado pelo convite à organização do GBCAM. Complementando o que o Sérgio falou, eu acho que hoje, para a maioria de nós que recebemos pacientes com câncer de mama localmente avançado, de alto risco, a realidade é que a gente começa o tratamento com neoadjuvância, e na neoadjuvância, na verdade, esse regime já foi testado e também se mostrou inferior, né? No estudo CRESTINE, o braço
contendo TDM1 com o pertuzumab foi inferior ao simplesmente quimioterapia taxano e pertuzumab em termos de resposta patológica completa. Então, no fundo, esta população do Caitlin é uma população que a gente trata na neoadjuvância com padrão de quimioterapia. O outro aspecto deste estudo, que eu acho que talvez chama um pouco a atenção do ponto de vista negativo, é que se a ideia era de poupar pacientes de quimioterapia, a quimioterapia que mais preocupa a gente, na verdade, é a fase da antraciclina, não costuma ser a fase do taxano, né? Então, assim, ok, nós talvez conseguíssemos trocar, se o resultado tivesse sido diferente, trocar o taxano, trastuzumab e pertuzumab por TDM1 e trastuzumab, mas ainda assim a gente estaria submetendo as pacientes a uma quimioterapia significativa com a antraciclina anteriormente, né? Então, eu acho que foi um estudo negativo em vários aspectos. Negativo porque confirmou o que a gente já sabia da neoadjuvância do estudo Christine. Negativo também porque a gente continua tendo que dar quimioterapia, mas, mais uma vez, reforçando o que o Sérgio falou, é impressionante a sobrevida livre de doença invasiva aí, com 3 anos de segmento de 94%, e é virtualmente impossível a gente melhorar isso. Então, tem que tomar muito cuidado para a gente não gastar tempo com trials que, na verdade, tem uma chance muito pequena de melhorar isso. Agora, tem um ponto que eu achei muito interessante aqui. Eu era um reticente de continuidade, por exemplo, de continuidade de duplo bloqueio, fazer pertuzumab e trastuzumab para todas as pacientes que chegavam para adjuvância, como no estudo Affinity, né? Porque eu não estava convencido de que o pertuzumab realmente trazia tanta coisa, embora na análise de subgrupo para linfonodo positivo tivesse algum benefício um pouco maior. Agora, esse dado aqui de 94% com esse esquema de taxano, trastuzumab e pertuzumab me dá mais tranquilidade de que, de fato, é necessária a adição do pertuzumab aí na adjuvância também, porque é um número expressivo, né? Então, eu acho que corrobora o dado do Affinity de que para o paciente de alto risco com linfonodo negativo vale a pena essa associação. Acho que é isso. Isso, mas assim, lembrando que 90% da população desse estudo tinha linfonodo positivo. Sim. Então, a grande maioria das pacientes eram linfonodos positivos, que era o perfil que mais se beneficiou da adição do duplo bloqueio no estudo Affinity. Affinity, correto. Eu acho que uma outra questão também importante em relação ao desenho do estudo foi o fato de não ser um estudo de não inferioridade. Talvez, em sendo um estudo de não inferioridade e mostrando ser não inferior, a gente tivesse uma maior facilidade de utilizar, como o Dr. Sérgio falou, para algumas pacientes que a gente quisesse poupar de taxano. E uma outra questão também, e aí foi do desenho do estudo, porque fazer a associação do TDM1 com o pertuzumab, né? Talvez tentar fazer só o TDM1 fosse uma opção que tivesse menor toxicidade ainda para essas pacientes e trouxesse um benefício tão significativo quanto, enfim. Acho que são questões a refletir em relação ao Caitlin. A gente tem uma pergunta aqui, Dani, o Cristiano de Brasília, Cristiano Rezende, se vocês consideram obrigatório avaliar a heterogeneidade tumoral para considerar fazer TDM1 e pertuzumab na neo ou na adjuvância? Eu Quer responder? vou falar um pouquinho disso adiante, quando a gente for comentar sobre biomarcadores. Na verdade, é importante, porque a gente sabe que o paciente com heterogeneidade tumoral de HER2, ele vai responder pior, e você precisa talvez repensar um escalonamento de tratamento para pacientes com heterogeneidade tumoral. Tem um estudo muito importante que foi apresentado, que é do grupo de Houston, do Baylor College. A autora principal não foi quem apresentou, esqueci o nome dela, enfim, já me volta, que mostrou que pacientes que respondem com resposta patológica completa, sem quimioterapia, só com duplo bloqueio de Herceptin e Lapatinib, são as pacientes que têm mais de 93% de células HER2 fortemente positivas e um FISH com uma razão maior do que 4. Se você somar esses dois fatores, só eles já jogam a chance de resposta patológica completa nessa população lá para cima, para mais de 50%.
Então, existem determinantes favoráveis e desfavoráveis, e heterogeneidade tumoral de HER2 é um fator desfavorável. Então, você precisa repensar e tratar com mais cuidado a paciente que tem heterogeneidade tumoral. Com certeza, a gente vai falar um pouquinho sobre isso no Catherine mais adiante, também dessas questões de como avaliar melhor esse grupo de pacientes HER2, mas acho que foi uma pergunta bem importante que a gente vai conseguir retomar em seguida, Cris. Obrigada. Dani? Oi. Eu não sei se é uma pergunta que cabe agora ou se cabe depois do Train 2, mas eu queria perguntar para todos vocês, assim, até para saber se eu estou errado no raciocínio, mas a impressão que eu tenho é que para a gente aceitou pela narrativa toda que a gente iria começar a não fazer mais antraciclina, mesmo sem a gente ter nenhum estudo desenhado para mostrar não inferioridade estatística. O estudo do Slemon, de 2011, não foi desenhado para comparar os braços. E a gente vai ter o Train 2, que também não foi desenhado com esse objetivo de sobrevida livre de eventos. E a gente tem o TDM1 e o pertuzumab tentando, quando os estudos foram desenhados 5, 6 anos atrás, até um pouco mais, se achava, na verdade, que o TDM1 seria menos tóxico e até um pouco melhor. Se o TDM1 não fosse o preço que ele é hoje, se ele fosse o mesmo preço, vocês acham que a gente seria um pouco mais liberal em pensar em fazer TDM1 e pertuzumab para mais pessoas? Porque, assim, dos 4 estudos que a gente tem, o ATTEMPT e o APT parecem que são cópias. Esse estudo, o Caitlin, são muito superponíveis as curvas. O Christine, a diferença foi, se eu não me engano, o Christine foi não inferior. Ele só não foi superior. Ou eu estou errado? Isso aí. Voltando à tua pergunta, essa... Romulo, voltando à tua pergunta em relação aos estudos não terem sido desenhados especificamente para a gente conseguir eliminar aí o braço de antraciclina, eu acho que tem dados suficientes. Se somar os que você citou com o Trifina, que também tinha um braço com, um braço sem antraciclina, embora na neoadjuvância, eu acho que a gente tem sim dado, e a gente vai falar daqui a pouco, depois do Train 2, a gente tem sim dado para eliminar antraciclina. Agora, de resto, assim, em relação à associação de TDM1, se a questão da precificação do TDM1, vamos lembrar que TDM1 sozinho, ele é mais barato do que a duplinha de trastuzumab e pertuzumab. E a gente não tem dado nenhum até agora de estudo de fase 3 em que acrescentar ao TDM1 o pertuzumab, de fato, acrescente alguma coisa. Nenhum estudo assim foi desenhado ainda. Né? Se este, é que nem a Lu falou, se esse estudo de agora, que a gente, do Caitlin, tivesse tido um braço só do TDM1, talvez fosse exatamente igual que o do pertuzumab, que com a associação do pertuzumab, né? Então, não acho que a gente tem condição de dizer se a precificação fosse diferente, a gente seria mais liberal ou não. Agora, em relação à antraciclina, vamos deixar para a discussão post-Train 2 aí, que eu acho que é mais contextualizado. Eu acho interessante do TDM1, finalizando esse estudo, pela pergunta que o Romualdo fez, é que o TDM1 ele é bem menos, ele é para ser menos tóxico, né, para o paciente tolerar melhor, ele não cai cabelo, isso é uma grande vantagem para os pacientes, mas em todos os estudos de TDM1 a gente vê mais descontinuação do tratamento por efeito adverso, isso é interessante a gente observar também, mas eu concordo que seja uma opção, como o Simon falou anteriormente, talvez a gente possa ter isso na manga para pacientes que por algum motivo a gente quer poupar de algum tipo de toxicidade, uma paciente mais idosa, enfim, mas ter esse tratamento na manga. Eu concordo que não é o preço que define isso agora, como o Rafael falou. E sobre as antraciclinas, eu vou aproveitar o gancho, então, para mover para o estudo justamente que eu achei muito legal, assim, de conversar com vocês, que é o Train 2, que é 3 anos de follow-up de um estudo neoadjuvante, HER2 positivo de novo, com ou sem antraciclinas e duplo bloqueio do HER2. Foi um estudo randomizado para discutir exatamente isso que a gente levantou agora, o papel das antraciclinas na neoadjuvância do paciente HER2 positivo. 418 pacientes foram incluídas
e esse é o delineamento do estudo. A gente tem aqui no braço, sem antraciclina, os pacientes fizeram 9 ciclos de paclitaxel semanal, carbo, trastuzumab e pertuzumab. Os pacientes que fizeram antraciclina fizeram 3 ciclos de FEC com trastuzumab e pertuzumab, seguidos de 6 ciclos do mesmo esquema sem antraciclina, que era paclitaxel semanal, carboplatina, trastuzumab e pertuzumab. Então, o que esse estudo mostrou? Analisando, então, a resposta patológica com 2 grupos. Isso eu achei muito interessante da gente trazer, porque esse era o desfecho primário do estudo, e mostrou que com ou sem antraciclina para pacientes estágio 2 e 3, tá? HER2 positivo, então não é paciente com tumor tão pequeno assim, foi exatamente igual a resposta patológica completa. E sobrevida livre de eventos também não teve diferença entre os grupos. Então, esse é um estudo que, quando também se dividiu por status do linfonodo, então, nenhum linfonodo comprometido, N1 ou N2 ou N3, se manteve igual, não teve diferença estatisticamente significativa entre os 2 grupos. Então, mostrando que não usar antraciclina na neoadjuvância não fez muita diferença, inclusive em termos de sobrevida global. E aqui, de novo, sobrevida global de 98% nos 2 grupos, com e sem antraciclina, em 3 anos de segmento. Então, como resultados desse estudo, conclusões, o segmento de 3 anos mostrou ausência de benefício da adição de antraciclinas em sobrevida livre de doença e sobrevida global para pacientes com HER2 positivo em estágio 2 e 3 na neoadjuvância. Teve mais neutropenia febril, eu não trouxe esses dados graficamente para não tomar nosso tempo, mas teve mais evento adverso da antraciclina, que foi neutropenia febril e cardiotoxicidade, e a resposta patológica completa foi igual com os 2 esquemas. Então, aqui eu queria abrir também para discussão, retomando então a questão da antraciclina que o Romualdo levantou anteriormente. Eu acho que é importante mencionar também que o braço da antraciclina teve mais neoplasias secundárias, né? Tiveram 2 casos de leucemias nessas pacientes. 97% do grupo das pacientes que não fizeram antraciclina conseguiram concluir o trastuzumab por 1 ano, versus a 89% do braço que fez antraciclina. Então, são dados também relevantes. Assim, eu queria ouvir do Sérgio e do Rafael se teria alguma paciente que vocês ainda insistiriam, na verdade, em fazer antraciclina nesse cenário neoadjuvante, e se na prática vocês utilizam esse mesmo esquema que eles fizeram do paclitaxel semanal, com carbo a cada 3 semanas, ou se vocês na prática utilizam, como é que vocês têm feito esse protocolo? Rafael? Bom, eu falo primeiro então. Não, eu nunca utilizei com paclitaxel semanal. Normalmente a gente utiliza com docetaxel. Obviamente aqui vocês vão ver que no braço sem antraciclina se somam 9 ciclos. A gente não faz isso na neoadjuvância. O que a gente segue é o estudo Trifina, que são 6 ciclos com o docetaxel. Mas eu não teria, em princípio, problema em modificar para o paclitaxel semanal, só que inclui uma visita a mais aí das pacientes para receber essa dose semanal. De qualquer maneira, assim, para mim, nós já temos mais do que suficiente dado de que não é necessária antraciclina. Eu estou convencido disso, com raras exceções, eu diria que nos últimos 2 anos, virtualmente para todo mundo para quem eu dou em doença HER2 positivo neoadjuvância, eu tiro antraciclina e dou carboplatina com o taxano e duplo bloqueio, né? Mas eu tomaria muito cuidado com essa ideia aqui de esticar isto para 9 ciclos. Eu não acho que isso seja necessário, talvez. Embora chame atenção também, e eu não sei a explicação para isso, aqui a taxa de resposta patológica completa foi de 67%, 68%. E se a gente pegar o próprio Trifina, que eram 6 ciclos, se eu me recordo bem, era acho que 62%, 63%, era 5% a menos a taxa de resposta patológica completa. Eu não sei se isso é causado porque tudo que é feito de novo anos depois tem um resultado melhor por algum motivo, ou se isso foi essa adição de mais 3 ciclos aqui, eu não saberia julgar.
Mas, em todo caso, eu deixei de lado a antraciclina na maioria das pacientes e eu faço 6 ciclos com docetaxel, mas acho que pode ser com PACLI. Eu queria lembrar que no Neosphere, você tinha, depois da cirurgia, você tinha o duplo bloqueio com o taxano antes da cirurgia, depois da cirurgia, 3 ciclos de antraciclina. E isso meio que caiu por terra, porque se você tem uma paciente que chegou à resposta completa, não faz muito sentido você adicionar outra quimioterapia para tratar uma doença que tem um prognóstico já muito bom. E se ela não chegou à resposta patológica completa, também você não vai parar 3 meses para fazer FEC ou EC ou AC, se você quer começar a dar o TDM1 para fazer a adjuvância correta nos casos que tem doença residual. Então, na prática, a gente já abandonou há algum tempo o uso de antraciclina na neoadjuvância e na adjuvância dessas pacientes, né? O importante para tumor HER2 é você realmente bloquear a via do HER2 de maneira mais efetiva possível, com quimioterapia e anticorpos, né? Então, acho que realmente, eu não sei, em casos talvez que eu nem consigo imaginar quais seriam, a gente poderia pensar em antraciclina nessa situação. Eu tenho uma ideia de caso que a gente poderia pensar, posso comentar aqui com vocês, que uma das coisas que eu sempre achei muito conveniente começar com antraciclina, não por toxicidade, é que esse é o mundo ideal de estudo clínico, que a gente tem tudo pronto na hora de começar o tratamento, mas não é pouco comum a gente não ter o resultado do HER2 no início da quimioterapia. Então, ou aquele HER2 que demora, porque veio indeterminado, vai para FISH. Então, começar com antraciclina te dá alguma folga para ter os resultados necessários, né, para poder depois engrenar do duplo bloqueio. Então, isso para mim, na prática diária, na vida real, no mundo real, conta a favor de ter essa margem de uso de antraciclina. Claro, com todos esses estudos que a gente tem visto, e a gente vai falar hoje muito de desescalonar tratamento em câncer de mama inicial, acho que fica menos justificável usar, mas a gente perde essa margem, né? A gente vai ter que ter todos os exames. Eu queria ver a experiência nos centros de vocês, se vocês também passam por isso, de não ter o HER2 prontamente na hora de começar a neoadjuvância. Eu vi recentemente um caso bem interessante, Dani, que é exatamente isso. Uma paciente do interior de Mato Grosso, ela mora numa fazenda, ela é fazendeira, e se trata em Cuiabá. E como ia demorar o HER2, ela tinha uma massa tumoral grande na mama esquerda, com a axila comprometida. O oncologista começou a fazer AC para ela. E antes de começar o tratamento com o anticorpo e taxano, ela veio me ver, ela tinha feito 3 ACs, ela teve uma resposta patológica completa. Então, lembrar que AC pode ser para esses pacientes com HER2 positivo uma opção de tratamento. Principalmente se você não tem certeza se ela vai ser um triplo negativo ou um HER2, porque a tua determinação da imunistoquímica demora, pode-se até pensar. Mas na prática, a gente trabalha, eu e o Rafael trabalhamos num paraíso diagnóstico que é o Einstein, e a gente consegue o que quiser em 48 horas lá dentro. Então, essa situação na nossa prática não existe. Mas eu vejo que aí fora tem gente que às vezes começam a ser para esperar o HER2 ou o FISH ficarem prontos e decidir o tratamento. Mas sabe, Dani, essa é a mesma explicação que eu vi uma vez para pacientes com doença luminal metastática começarem, sem doença visceral, sem crise visceral, começarem quimioterapia, porque a explicação é a imunistoquímica do receptor hormonal não chegou, então na ausência de maior informação, doença metastática, vamos dar químio. Aí isso acaba perpetuando essa ideia de que, ok, a patologia vai demorar, vamos começar com o melhor possível, e aí não dá hormonioterapia para doença metastática, hormônio sensível, né? Então, eu acho que a gente, na verdade, tem que fazer um esforço tremendo via GBCAM ou via seja lá o que for, para que imunistoquímicas saiam em uma semana, 10 dias no máximo. Eu acho que isso não deveria existir em 2020 como um problema 2000, entendeu? Mas sabe, Rafa, isso até eu acho que eu vou abrir um gancho, porque como o GBCAM tem um objetivo educacional muito grande, eu acho que isso que tu falasse é muito importante. Eu vejo diferente essas pacientes metastáticas que a gente não tem imunistoquímica, porque se elas forem luminais, isso muda completamente a vida delas fazer
quimioterapia ou hormonioterapia, né? Omitir a quimio. Talvez o que a gente possa é entender quais são os pacientes na neoadjuvância que a gente pode esperar tudo pronto. Talvez a gente não deva começar o tratamento logo, tão rápido quanto a gente preconiza, na maioria das vezes, para esperar ter esse HER2 na mão, então, e omitir a antraciclina. Acho que o exemplo que tu desse de paciente metastática luminal, ele é bem diferente e nesses casos a gente deve esperar sim a imunistoquímica, ela pode levar uma semana, 10 dias, tudo bem, a gente vai estadiando a paciente, vai fazendo os exames necessários e aguarda para poupá-las realmente de químio, talvez por 2 ou 3 anos, usando inibidores de ciclina e hormonioterapia, como a gente sabe que é o tratamento padrão hoje em dia. Mas eu queria chamar a atenção para essa realidade que não é só do sistema público, é a realidade da saúde suplementar também. Talvez a gente tenha que trabalhar em cima disso mesmo, junto aos centros do GBK. Mas isso ainda acontece. De qualquer maneira, acho que... Oi? A realidade do SUS é um pouco diferente, porque muitas vezes a paciente faz a cirurgia, faz a sua patologia e não faz imunistoquímica. É bem comum isso. Depois ela vai, 30 dias depois, para o oncologista clínico, ele pede, então, a imunistoquímica. Ela volta para o laboratório com o pedido, são mais 4 a 6 semanas para sair a nova imunistoquímica. Passou mais de 2 meses, ela não tem imunistoquímica pronta. Então, o que nós estamos fazendo na SBOC é porque o SUS paga imunistoquímica sem problema nenhum para todo mundo, para todos os pacientes. É uma mudança do processo interno do SUS para fazer imunistoquímica obrigatoriamente em todos os pacientes, ou na biópsia inicial ou na peça cirúrgica, para ela não ter essa perda de tempo de ir buscar o pedido de imunistoquímica, voltar, ela perde 2 meses com isso. Perfeito. Exato. A Adelaide de Manaus tem algumas perguntas aqui em relação ao Train-2. A Adelaide comenta justamente isso, que no convênio em Manaus ela tem dificuldade, porque a paciente chega exatamente no contexto que o Dr. Sérgio falou. Se é imunistoquímica, ela tem que solicitar a imunistoquímica. A Solange colocou também uma dificuldade em relação a você conseguir o FISH, uma vez que a paciente seja HER2, 2 cruzes. E a Solange também trouxe uma pergunta que eu vou abrir para vocês em relação a qual esquema que seria mais adequado, levando em consideração os resultados tanto do Train-2 quanto do 006. E essa questão de 9 ciclos ou 6 ciclos, o Rafael chegou a comentar a impressão dele. Dr. Sérgio também, por favor, se puder, comente em relação a isso. Eu não entendi bem qual é a pergunta. A pergunta em relação a qual seria o melhor esquema, e aí talvez, em relação à Solange, talvez entre também a dúvida da Maíra, porque assim, o 006, o esquema era na adjuvância e era TCH versus ACTH, né? Então era um contexto sem pertuzumab, e a Maíra também daqui de Salvador também pergunta em relação a se teria algum contexto em que vocês não utilizariam o pertuzumab na neoadjuvância, sem antraciclina. Então, no caso, um TCH, né? Não fazer o pertuzumab e não fazer antraciclina. Num cenário de neoadjuvância, a gente não tem esse... Na neoadjuvância, eu particularmente não faço antraciclina, mas eu tenho feito o duplo bloqueio com os 2 anticorpos, porque a taxa de resposta é maior e interessa muito ao paciente ter uma resposta patológica completa. A antraciclina não contribui com isso, como, aliás, o Train-2 está mostrando aqui. E o TCH já mostrou na adjuvância que fazia pouca diferença, se bem que as linhas, o TCH sempre está um pouquinho abaixo do ACTH no BCR de 006, mas estatisticamente não houve diferença. Então, eu acho que a antraciclina perdeu muito indicação em pacientes HER2 positivo, tanto na neo como na adjuvância, né? Eu queria ouvir a opinião de vocês todos, porque eu deveria ter chamado a Débora aqui, Gagliato, para me ajudar, que ela também usa um pouco de antraciclina ainda, porque eu não tirei a antraciclina totalmente da prática, até ter a publicação do Train-2. Honestamente, eu acho que a gente está ficando cada vez mais seguro de não usar Dani, em vários cenários. Vocês. Dani? Oi. Eu acho que assim, acho que você pontuou muito bem que o GBK ele também tem esse objetivo educacional e as realidades brasileiras são, sem dúvida, muito diferentes.
Então, eu acho que existem aquelas condutas crimes. Condutas crimes são aquelas condutas proscritas. Agora, a gente tem que adaptar às situações e às realidades. Acho que você fazer 4 ciclos de AC numa situação que você... Primeiro que no SUS não tem duplo bloqueio. Esse é um ponto que é extremamente importante. Nós não temos duplo bloqueio na maioria dos SUS brasileiros. Então, não tendo pertuzumab, eu não sei se essa dúvida está tão esclarecida assim, se a gente pode ou não. Temos o TCH, e eu acho que a maioria das vezes eu faço TCH, mas é muito complicado você realmente ter um paciente na sua frente que tem uma biópsia há 30, 45 dias e ele não tem imunohistoquímica. Essa é a realidade, não tem jeito. Você tem que começar a quimioterapia para ele. Paciente com linfonodo positivo, está com a biópsia há 30 dias e não tem imunohistoquímica. Infelizmente, no serviço público. No contexto, obviamente, na ausência da informação, é óbvio que a gente tem que fazer o melhor possível e eu concordo que, nesse caso, a gente não pode eliminar a hipótese de dar antraciclina, seja 3 ciclos, seja 4 ciclos e depois seguir com taxano e terapia anti-HER2. Mas isso é na ausência da informação necessária, que seria um padrão. No Brasil, uma pena, mas em uma porcentagem muito grande dos casos, a gente não tem de fato essa informação. Eu acho que a dúvida que para mim fica ainda, que é a seguinte: quando vem alguém com um tumor aí de 3 centímetros, axila clinicamente negativa, eu, como o Sérgio, começo com duplo bloqueio em toda a neoadjuvância, eu dou duplo bloqueio, e essa paciente atinge resposta patológica completa, eu pessoalmente não tem quem me convença de que essa paciente tem qualquer benefício com complementar o pertuzumab na fase adjuvante do tratamento, né? É diferente se ela tinha um monte de linfonodos ou um N2 clínico e aí atingiu resposta patológica completa. Para essa, talvez eu concorde em continuar o duplo bloqueio, mas aquela paciente com axila negativa, um tumor relativamente pequeno, maior que 2 centímetros, mas ainda assim relativamente pequeno, eu tenho dúvida que o pertuzumab, depois da cirurgia, complemente ou acrescente qualquer coisa, né? Eu acho que essa é a minha maior dúvida. Agora, antraciclina... Acho que não tem dado, né, Rafael? Nós não temos dado para decidir isso, mas o bom senso está do teu lado, claro. Aliás, tem uma pergunta aqui da Joyce Lisboa Maia, muito boa. Após neoadjuvância com bloqueio duplo, em paciente com resposta completa, axila negativa inicial, você mantém o bloqueio duplo ou descalona para trastuzumab? Eu descalonaria. Se a axila era negativa inicialmente e teve resposta completa, pessoal, e não é que eu falo da boca para fora, eu faço isso de fato, né? Agora, se a axila era positiva clinicamente, aí eu continuo o duplo bloqueio. Mas nós não temos dado do benefício de alguém que atingiu resposta patológica completa de continuar duplo bloqueio. Isso não existiu e não vai existir esse dado, né? Então, ou a gente extrapola do Affinity e diz vamos dar para todo mundo, ponto final. O Caitlin agora é uma população de muito mais alto risco, então não responde essa pergunta, né? E vocês consideram... Eu também tendo a descalonar e não fazer o duplo bloqueio se a axila era negativa e a paciente teve resposta completa. Em relação à sua dúvida, Mai, se a gente não tem acesso ao pertuzumab na neoadjuvância, eu não tenderia a poupar a paciente de antraciclina, não. Na falta do duplo bloqueio. Eu tenderia a oferecer antraciclina. E a Solange, a dúvida dela era em relação a esses protocolos mesmo. O protocolo que propõe o TRAIN2 dos 9 ciclos versus o TCHP, que é o que a gente vem fazendo uso, né? Para quem já não usa antraciclina, era o que a gente vinha usando. Se agora, com os dados do TRAIN2, a gente vai tender a modificar para os 9 ciclos e nesse formato, ou manter o TCHP, que a gente sabe que para alguns pacientes, de fato, traz muita toxicidade. Eu acho que não dá para comparar. Os estudos não foram feitos comparativos. Quer dizer, 9 ciclos é fora da média do que nós estamos acostumados a fazer. E talvez a taxa de resposta aqui foi um pouco maior do que 6 ciclos, mas você não pode comparar protocolo contra protocolo. Então, acho que não é justo. Acho que o padrão ainda são 6 ciclos de taxano com um duplo bloqueio.
Não tornaria 9 um novo padrão de jeito nenhum. Concordo. Eu acho muito difícil você fazer 9 ciclos de taxano sem uma boa evidência de que aquilo lá vai ajudar o paciente. Sim. Uma Agora, outra voltando consideração à questão do uso da antraciclina foi o que o Cristiano Rezende trouxe em relação a pacientes gestantes, né? Então, a gestante com diagnóstico de carcinoma HER2 positivo, ela pode iniciar com AC e depois fazer o THP após o parto, né? Então, também seria um contexto que a gente precisaria lançar a mão da antraciclina. Feita essa consideração também, Cristiano. Tá perfeito. Eu tenho tratado paciente grávida com HER2 positivo com TC durante a gravidez, vai super bem. Evidentemente que a C também pode ser feito, mas eu tenho preferido TC e deixo para iniciar o bloqueio do HER2 com anticorpo no pós-parto. Normalmente faço mais um pouco de quimioterapia. Eu tenho usado vinorelbina em 2 pacientes, uma delas com uma axila muito positiva, ela inclusive é médica lá do hospital, e ela está há 5 anos sem doença depois disso, depois da gravidez dela, é uma gravidez gemelar de alto risco. Então, lembrando que o trastuzumab não deve ser usado durante a gravidez. O único comentário que eu faria aí, eu sei que eu fiz um papel aí de defensor da antraciclina, representando a Débora, mas assim, eu não usaria antraciclina num linfonodo negativo. Então, T2N0 e T3N0, a minha tendência seria, mesmo sem o pertuzumab, eu iria de TCH, igual o estudo inicial do Slemon. Agora, para um linfonodo positivo sem pertuzumab, aí eu favoreceria mais a antraciclina, sim. E o T1N0, eu me sinto bem confortável de fazer só o APT mesmo, TH. Ok. Pessoal, então eu vou nessa linha, então, de estudar um pouquinho melhor o HER2 positivo. Eu quero falar para vocês rapidamente da análise de biomarcadores do Catherine. O Catherine, para lembrar para vocês, foi aquele estudo que mudou a nossa prática do dia a dia, onde pacientes que foram submetidos a com com trastuzumab e taxane antraciclina, fizeram cirurgia e não tinham resposta patológica completa, foram randomizadas para seguir o tratamento convencional ou receber o TDM1. Esse estudo foi um estudo positivo que mostrou uma vantagem do uso do TDM1 em sobrevida, e a partir da publicação dos resultados do artigo, ele mudou a nossa prática diária. O que foi apresentado esse ano na ASCO? Foi uma análise de biomarcadores desses pacientes, 80% que receberam o TDM1, para ver se tinha algum valor prognóstico de algumas análises. Eu vou falar para vocês da análise de PIK3 kinase, que eles avaliaram se a mutação tinha alguma associação com resposta ao TDM1 e não encontraram nem valor prognóstico da doença, nem preditivo para o uso de TDM1. Uma análise interessante foi uma avaliação de RNA mensageiro para HER2. Quando o RNA mensageiro estava super expresso, o trastuzumab foi pior. Isso foi um dos resultados dessa análise. A menor expressão de RNA mensageiro para PDL1 também mostrou que o braço do trastuzumab era pior, quando tinha essa menor expressão de RNA mensageiro para PDL1. Isso foi um dos achados dessa análise de biomarcadores. E uma apresentação que foi feita algumas semanas antes na ESMO Breast Cancer, em 2020, mostrou, esse talvez seja o resultado que eu mais queria conversar e salientar aqui, porque eu acho que isso sim muda a nossa prática, ou a prática de quem faz isso de rotina, que é em 8,3% das pacientes que fizeram HER2 na peça cirúrgica, ou seja, pacientes que tinham biópsia positiva para HER2, né, imunistoquímica, eram operadas, tinham doença residual e entravam no Catherine, 8,3% das pacientes que tinham HER2 negativo na peça cirúrgica, porque foi refeita essa imunistoquímica no material da cirurgia, mesmo assim mantiveram benefício do TDM1. Então, isso é altamente sugestivo de que a gente não deva repetir a imunistoquímica na peça. Então, eu quero que vocês conversem agora sobre esses achados. Eles não são achados que vão mudar a nossa prática clínica em relação aos marcadores, PIK3 kinase, RNA mensageiro para HER2 e para PDL1, mas são achados interessantes e a gente ainda tem
o acompanhamento dessas pacientes aí pela frente. Joia. E aí, Rafael, o que você achou aí do Caterine? O que você vê aí do PIK3CA? Vai para frente, não vai para frente? Na verdade, eu achei frustrante o resultado, né? Quando você ouve falar biomarcador, nós vamos encontrar o biomarcador preditor do benefício relativo do TDM1 em relação ao trastuzumab, você fica empolgado, mas a realidade é que até agora não se encontrou isso de maneira nenhuma, né? Eu acho que até o dado da ESMO foi um pouco mais interessante, que todas as pacientes, obviamente, eram positivas na biópsia quando ocorria uma negativação na peça cirúrgica em vigência de trastuzumab, essas pacientes, porque todas receberam trastuzumab, obviamente, na neoadjuvância, essas pacientes eram aquelas para as quais não havia um benefício diferencial tão grande do TDM1, mas, no fundo, toda a população de todos os biomarcadores foi melhor que o TDM1, como no resultado do estudo, né, que depois de não atingir resposta patológica completa com terapia anti-HER2 com trastuzumab, as pacientes se beneficiavam de TDM1. Então, a realidade é que nós não temos um biomarcador para ajudar a selecionar quem é a paciente que, de fato, precisa mudar para TDM1 e, portanto, todas deveriam mudar na ausência de resposta patológica completa, né? E lembra, aqui nós vamos entrar naquela mesma situação, a gente vai passar a fazer um padrão de TDM1 em detrimento do trastuzumab por uma diferença, se eu me lembro bem, de 11%, que foi a do Catherine. Só que aquelas que estão abaixo disso poderiam perfeitamente ter usado o trastuzumab, e é uma maioria de pacientes. Poderia perfeitamente continuar com o trastuzumab e iria tão bem quanto. E aquelas que estão acima da curva do TDM1, elas recidivaram apesar de ter trocado para TDM1. Ou seja, nós estamos sem um biomarcador e, por enquanto, a gente vai acabar dando para todas elas TDM1, né? Agora, o Catherine tinha uma população muito pequena que já tinha recebido duplo bloqueio, então eu acho que a população de pacientes que não vai entrar em resposta patológica completa vai progressivamente diminuindo, né? A gente acabou de ver que está aí em 32%, né? 68% de resposta patológica completa, 32% que sobram não atingem e essas acabam precisando do TDM1 na fase adjuvante do tratamento. Então, dos biomarcadores, eu fiquei meio frustrado em relação ao PI3K, realmente não acrescentou absolutamente nada. Doutor Sérgio, o senhor quer comentar alguma coisa sobre o Catherine? Eu queria lembrar do estudo de Houston, lembrei do nome da doutora Raquel Schiff, que estudou os determinantes moleculares de resposta patológica completa em HER2 positivo em pacientes tratadas só com lapatinib e trastuzumab. Então, são dois estudos que foram analisados, o TBCRC23 e o PAMELA, que é um estudo europeu, que deram, variando de 12 a 18 a 24 semanas, só o bloqueio duplo com lapatinib e trastuzumab. E analisaram os pacientes que chegaram à resposta completa só com esse bloqueio, sem quimioterapia nenhuma. E, basicamente, o que eles mediram era o grau de addiction, de dependência ao estímulo do HER2. E vários parâmetros permitiram eles formar um algoritmo para predizer qual paciente vai ter a resposta patológica completa sem quimioterapia. O primeiro deles é o Gene Protein Assay, que é o GPA da Roche. Ele mede diretamente a quantidade de HER2 na superfície da membrana citoplasmática. Ele mede o nível de expressão gênica no CISH, com o número de cópias, e mede heterogeneidade tumoral. Além disso, eles fizeram o PAM50, o subtipo molecular no PAM50, porque muitos tumores que são caracterizados na imunohistoquímica como HER2 positivo, na verdade, o subtipo molecular não corresponde. Eles podem ser basaloides ou luminais também. E depois analisaram a via do PI3K, ela estando íntegra, pelo teste do Impact do Memorial, e também com a alteração do PTEN, que é lá em cima, no comecinho da via, se ele estava intacto ou se ele estava ausente. E o que eles viram? Que o paciente que tem GPA alto, quer dizer que mais de 90% das células, como eu já disse antes, são 3 cruzes, e a taxa, a razão do CISH, no caso, é maior do que 4,
Nessa população estão todas as pacientes que entram em resposta completa nesses estudos, sem quimioterapia. Se você juntar no PAM50 as pacientes que caem no grupo HER2 Enriched, que é o grupo puro de HER2, que está mais ou menos 60% dessas pacientes, e se você fizer o PIK3CA, que no caso, estando íntegro, ele também é um preditor de boa resposta à quimioterapia, você consegue achar um grupo de pacientes que chegaram a 70% que tiveram a resposta completa só com bloqueio duplo da via do HER2. Por que isso é importante? Porque a gente está aprendendo que no HER2 positivo e negativo não é branco e preto. Existem todas as matizes entre um e outro. A gente sabe, por exemplo, que um HER2 duas cruzes com FISH positivo, ele reage pior ao tratamento do que um HER2 três cruzes na imunohistoquímica. Importante também lembrar que com as novas drogas, os novos anticorpos conjugados com droga, como o trastuzumab, deruxtecan e o duocarmozin, eles funcionam em casos que tem menos receptor. Uma cruz e duas cruzes verdadeiro com o FISH negativo. Ou seja, existe uma graduação numa paciente que é zero de HER2, que na verdade a paciente que é zero, ela tem mais ou menos 50 mil receptores na superfície da célula, até uma paciente 3 cruz que tem em média 500 mil receptores na célula, chegando até 1 milhão de receptores. Nesse meio tem as pacientes uma cruz, duas cruzes, e agora tem drogas que vão fazer efeito para ela. Então nós vamos poder saber e selecionar melhor com esses parâmetros multimoleculares, multigênicos, que paciente vai precisar de um tratamento escalonado, porque ela tem heterogeneidade tumoral, uma baixa quantidade de cópias do coisa, ou porque ela tem um PIK3CA mutado, ou o PAM50 mostrou que ela não é HER2 enriched, e você vai poder desescalonar aquelas que são bonitinhas, totalmente dependentes da via do HER2, e que só o bloqueio do HER2 mata a célula. Isso é um grande feito para os nossos pacientes, eu acho, é uma coisa importante. Complementando o que o Sérgio falou, a sensação que me dá, o que eu estou mais empolgado aí, é em ver resposta precoce como um indicativo de o que vai acontecer com essa paciente, e heterogeneidade tumoral em relação ao HER2, que ainda não foi bem padronizada, mas no momento em que for, acho que isso tem uma maior chance do que um biomarcador molecular propriamente dito, nos predizer quem é que vai ou não vai precisar de TDM1 em vez de trastuzumab, né? Eu estou mais empolgado com a heterogeneidade tumoral e indicativos de resposta precoce que a gente vai discutir a seguir aí no estudo. Tem um caso aqui interessante, viu? Perguntaram aqui, não sei se quer lê-lo, Romualdo, tem um caso aqui bom. Bom, o caso aqui é do Marcelo Shoa, ele perguntou, pegou uma segunda opinião, uma paciente que foi encaminhada com linfonodo positivo, um perfil hormonal positivo luminal B-like, que fez QT-NEL com ACT e fez cirurgia. Na doença residual era um HER2 três cruzes. Está perguntando se a gente adicionaria o duplo bloqueio para essa paciente. Sérgio, você quer comentar, não? Eu posso comentar. Você quer comentar? Ela é um HER2 positivo por definição. Fala, pode falar. E eu acho que ela merece adjuvância com bloqueio do HER2, né? Desde que isso esteja correto e revisado e certo. Provavelmente ela deve ter expressão das duas vias, do receptor de estrógeno e do receptor de HER2. Então, ela não foi tratada adequadamente, só com ACT, e agora ela precisa de pelo menos trastuzumab. Mas aí vocês fariam axila positiva, vocês fariam taxano e Herceptin pertuzumab? Vocês fariam só Herceptin pertuzumab e não fariam taxano? A gente sabe. Meraxila dela, Meraxila, não estou lembrado. Axila positiva, não é isso? Faz sentido. Ela deve se beneficiar de uma adjuvância tipo Affinity, com os dois anticorpos, né? Sim, acho que depois da CT é meio difícil repetir taxano, você poderia partir para outra quimioterapia. Eu tenho usado vinorelbina nesses casos. No estudo Velvet, a vinorelbina teve uma resposta brilhante com a combinação dos dois anticorpos. Eu acho que é uma combinação eficaz de baixa toxicidade, principalmente para quem acabou de fazer taxano antes da cirurgia.
Eu concordo que não dá para repetir o taxano aqui, eu também concordo 100% em dar duplo bloqueio. Então, eu não cairia na tentação de dizer, não, essa paciente não atingiu resposta patológica completa, portanto, vai para TDM1. Não, ela nunca foi exposta à terapia anti-HER2. Então, ela tem que receber duplo bloqueio ainda com trastuzumab e pertuzumab. Se acrescenta ou não a isso a vinorelbina, obviamente que a gente sabe que a associação com químio potencializa a eficácia da terapia anti-HER2, mas aí eu avaliaria um pouco quanta toxicidade ela já teve da quimioterapia, sendo vinorelbina talvez a melhor opção caso ela ainda tolere quimioterapia, né? Mas acho que se der duplo bloqueio, está também de bom tamanho essa altura do campeonato. E tem que lembrar que ela é uma paciente com expressão hormonal positiva. E então, ela já, acho que para ela, uma adjuvância que é muito importante para essa paciente é, de fato, a hormonioterapia. Ela tem uma grande chance dessa paciente de ser, na verdade, um luminal B mesmo, e não um HER2 enriquecido. Então, acho que duplo bloqueio mais hormonioterapia para ela está de bom tamanho. Lembrar, acho que uma das importâncias do Catherine foi mostrar que a gente deve, na maior parte das vezes, se ater às perguntas que são feitas nos trials. Então, os trials não estavam investigando se o paciente, quando fizesse patologia na doença residual, se deveria trocar ou não o esquema de hormonioterapia de adjuvância quando a gente perde a expressão do HER2. Até porque vários trabalhos já mostraram que essa perda da expressão do HER2 ela é dinâmica, ela é por bloqueio da via de sinalização e você tem uma diminuição da expressão do receptor e não, na verdade, uma deleção do gene ou algum mecanismo irreversível. Quando você para o bloqueio da via do HER2, o tumor volta a expressar o HER2 positivo. Então, acho que o Catherine ele confirma essa teoria. Mas eu acho que tinha outra pergunta aqui, não? Tem uma pergunta da Janaína. Paciente com CDIS extenso, com componente invasor associado, HER2 positivo, qual tamanho considera um TH e para qual dessas pacientes fazem duplo bloqueio? Assim, a gente tem feito TH em todos os pacientes que têm tumores operados de até 2 centímetros. Eu acho que é suficiente fazer TH, ou agora tem até dado de fazer só TDM1, né? Embora não tenha virado padrão ainda. Mas até 2 centímetros. A pergunta de qual é o mínimo tamanho, se tivesse uma microinvasão, aí é um pouco mais complexo e aí é muito questão de opinião. Então, o Sérgio vai ter um caso anedótico de 2 milímetros que metastatizou e assim por diante, a gente vai ter o nosso viés. Eu acho que acima de 5 milímetros, indiscutivelmente, todo mundo daria TH. Até 2 centímetros é o que a gente tem usado de padrão. A partir daí, a gente usaria TCH. E aí vai também depender se é hormônio positivo, se é hormônio negativo, idade da paciente. Então, realmente é difícil padronizar para uma resposta única. Isso que o Rafa falou é importante para deixar como uma mensagem que o NCCN sugere a partir de 5 milímetros do tumor. Então, de 4 milímetros para baixo, daí vai a gosto do freguês, né? Cada um tem as suas experiências pessoais. Eu acho que sempre discutir esses resultados com os pacientes, porque lembrando que essas pacientes não foram incluídas nos estudos de adjuvância por uma mera questão regulatória dos estudos, né? Não foi por falta de curiosidade, porque eu acho que elas deveriam ter sido incluídas, sim. Mas o TH, Dani, se eu não me engano, ele tem uma frequência não desprezível de T1A tratado no TH. Ele tem, sim. Eu respeito muito doença T1A, HER2 positiva, principalmente em paciente jovem. Eu perdi minha melhor amiga, que era minha paciente, amiga de infância, porque ela tinha microinvasão só. Isso foi em 2007. E eu não aconselhei ela a fazer a adjuvância. Ela, em 1 ano e 2 meses, estava cheia de doença metastática. Concomitante com isso, eu vi uma paciente do Mário Alberto, do Rio de Janeiro, que tinha operado um carcinoma in situ, HER2 positivo de alto grau, e apareceu 6 meses depois com uma massa supraclavicular e metahepática, massa supraclavicular HER2 positiva. Revendo,
a patologia, o Dr. Bach, que reviu a patologia, só na imunohistoquímica que ele conseguiu mostrar a perda de membrana basal e componentes de microinvasão. Então, para paciente jovem, eu respeito muito microinvasão e eu discuto com a paciente. Tem uma paciente de Pernambuco, de 34 anos de idade, com um tumor de 4 milímetros, francamente invasor de 4 milímetros. Recomendei para ela, ela faz o pH, evidentemente, não mais do que isso. E a minha prática tem sido essa. Tumor subcentimétrico, para mim, em paciente jovem, trata. Em paciente mais idoso com comorbidade, não trata. Legal. Só para completar também sobre essa questão dos tumores subcentimétricos, T1N0, né? A gente teve o APT, que é TH, teve o ATTEMPT, que fez TDM1, só que o ATTEMPT fez TDM1 17 ciclos, e agora a terceira versão vai ser estudar se você pode fazer o TDM1 só durante os 3 meses e depois trocar para Herceptin. Então, a ideia é só fazer, de fato, a parte de combinação do anticorpo droga conjugado nos 3 meses que você faria o TH. Então, acho que é um desenho bem interessante para você usar só uma parte mínima da adjuvância com TDM1 e depois seguir com uma manutenção só com Herceptin. Vamos ver o que vem. A paciente do taxano, né? Isso. E aí a gente evitaria, principalmente nos 3 primeiros meses, os efeitos indesejados dos taxanos, né? E essas pacientes, provavelmente que tiver comorbidade, ela provavelmente não precisa de 1 ano, se bem que a gente não prescreve menos de 12 meses. Uma paciente com T1B, digamos, de 6 milímetros, ela provavelmente não precisa de 12 meses de anti-HER2. 6 estaria de bom tamanho. Mas como a dúvida ainda persiste e esse problema não foi realmente endereçado nos estudos de 6 versus 12 meses, eu acho que depende do freguês. Exato. Joia. Então tá, pessoal. Então eu quero mostrar para vocês esse 4º estudo, que é o Fair Game. Ele é um estudo bem interessante. Eu vou mostrar para vocês o delineamento para ficar mais claro, mas ele basicamente tenta desescalonar tratamento do HER2 positivo na neoadjuvância usando PET-CT como um auxílio. Então, é um estudo neoadjuvante, HER2 positivo, para tentar omitir quimioterapia. Olha que interessante. Eles tentam predizer quem pode ter mais chance de ter resposta patológica completa a partir da análise do PET-CT. Esse é um estudo, parece complexo quando a gente olha, mas ele basicamente tem um braço aqui, o A, que é de quimioterapia com duplo bloqueio, como a gente costuma fazer, e o braço B, ele começa só com hormonioterapia e duplo bloqueio. Então, eu vou omitir essas 2 partes aqui para a gente focar no que interessa. Então, a gente vai estudar aqui o braço B, que são os resultados agora da ASCO 2020. Fizeram pertuzumab, trastuzumab, hormonioterapia por 2 ciclos. Se fazia o PET-CT e se avaliava se o paciente tinha resposta nesse PET-CT, seguia com hormonioterapia e duplo bloqueio do HER2 por mais 6 ciclos até a cirurgia. Os que não tinham resposta, 6 ciclos de quimioterapia com TC-HP, que seria o esquema padrão para a quimioterapia na neoadjuvância. Lembrando que eu tenho então esse braço aqui que segue na hormonioterapia. Faz a cirurgia, quem fez quimio, completa o tratamento com duplo bloqueio até fechar 1 ano de tratamento, 18 ciclos, e quem fez hormonioterapia se avalia a resposta patológica completa. Quem teve, segue só o duplo bloqueio e a hormonioterapia. Quem não teve, aí faz os seus 6 ciclos de quimioterapia e depois segue hormonioterapia. E termina o duplo bloqueio por 1 ano. Então, olha que interessante, a gente tem aqui um braço que nunca recebeu quimioterapia de pacientes com estágio 1 a 3A, tumores a partir de 1,5 cm, fazendo neoadjuvância. Esse estudo, então, das pacientes que foram avaliadas aqui desse braço, que teve resposta no PET-CT, 80% tiveram resposta, depois de 2 ciclos de hormonioterapia e duplo bloqueio. E dessas 80%, quase 40% tiveram resposta patológica completa na cirurgia.
Então, mostrando que a gente tem uma população de pacientes ainda que talvez, a gente estava falando antes de tirar a antraciclina, talvez a gente possa tirar quimioterapia do tratamento dessas pacientes. Quando a gente analisa, então, de novo o estudo como um todo, eles fazem algumas comparações com o braço A, que é da quimioterapia desde o início, e o braço B, que foi aquela que usou quimioterapia em fases posteriores ou nunca usou. E comparando, então, a taxa de conservação de mama, que é um dos grandes objetivos da neoadjuvância, além de todos os outros de testar a sensibilidade do tumor ao tratamento, o principal objetivo lá no início do surgimento da neoadjuvância foi tentar fazer conservação de mama. E olhem que interessante, não teve diferença entre o braço A e o braço B nas taxas de conservação de mama, nem quando a gente selecionava por resposta ao PET-CT. Então, em última análise, todas as pacientes tiveram a mesma taxa de conservação de mama fazendo o braço A ou o braço B, respondendo ou não ao PET-CT. Claro, as que responderam ao PET-CT do braço da quimio ou da hormonioterapia tiveram taxas de conservação de mama superiores às que não responderam. Mas dentro do grupo das que não responderam, não fez muita diferença fazer quimioterapia ou não em relação à conservação da mama. Então, esse é um estudo onde quase 40% das pacientes com resposta ao PET-CT e sem quimioterapia tiveram resposta patológica completa. O PET-CT identificou quem tinha maior probabilidade, então, de atingir a resposta patológica completa, e a gente ainda aguarda resultados de sobrevida livre de doença invasora, que são os próximos passos desse estudo. Achei um estudo muito interessante para a gente discutir aqui, ainda seguindo a linha do desescalonamento. Eu achei um estudo extremamente elegante, o desenho do estudo, e apesar de não mudar a nossa... Assim, a gente não incorpora o PET, né, como um avaliador de resposta ainda, porque a gente não tem esses dados de sobrevida livre de doença, mas eu concordo com o que Rafael tinha comentado. Eu acredito que esse formato, esse entendimento de quem são os pacientes que respondem é uma das formas que a gente tem de melhor tratar essas pacientes HER2 positivas. Eventualmente, por exemplo, entre as não respondedoras após 2 ciclos de Herceptin e pertuzumab, será que ela já não poderia migrar para um braço com TDM1, por exemplo, que a gente sabe que beneficia essas pacientes que não têm resposta? Então, acho que é mais gerador de hipóteses, a gente precisa esperar esses dados de sobrevida, mas queria ouvir também a opinião do Dr. Sérgio e do Dr. Rafael. Eu achei esse estudo interessante, mas nada mais do que isso. A gente tem o, talvez, mau hábito no Einstein de fazer PET para todos os pacientes pré-quimio e pré-cirurgia, em HER2 positivo. E a gente está cansado de ver PET negativo, resposta completa no PET, com um monte de doença residual na patologia, às vezes na forma de pequenas ilhotas tumorais, às vezes com resíduos até importantes, milimétricos mesmo, de doença. Eu não apostaria em PET como sendo um marcador bom de previsão de resposta tumoral. Eu confio muito mais no que eu falei antes, de marcadores moleculares que vão realmente separar as mulheres que têm dependência total do HER2, através dos testes que eu mencionei antes, e que definem como elas têm 80% de resposta se elas caem naquele padrão de ser HER2 enriquecida, PI3K sem mutação, e o teste da Roche mostrando não heterogeneidade, homogeneidade com altos níveis de proteína expressa. Esses testes me dão segurança. Um PET negativo, continuar paciente no bloqueio, eu não poria de jeito nenhum meus pacientes. Tem seu valor investigatório na clínica, na terapêutica, zero. Sem dúvida ainda isso aqui não pode ser usado na prática, mas se a gente lembrar do estudo Christine, que comparava químio mais duplo bloqueio neoadjuvante versus TDM1 mais pertuzumab neoadjuvante, a diferença, por que o braço sem químio foi inferior? Por uma diferença durante a neoadjuvância de 7% em relação à resposta patológica completa. A partir daí, que continuava o mesmo tratamento, se você randomizasse elas, visse a randomização a partir da cirurgia, todo mundo começando sem evidência de doença, as curvas foram completamente sobrepostas, ou seja, a grande diferença era tentar identificar quem é que teria risco de progredir doença ou não responder ao tratamento inicial
para poder poupar essa paciente de quimioterapia. E nesse sentido, eu acho que se a diferença é relativamente pequena, esses 7%, se fizerem mais estudos que mostrarem que o PET consegue prever que a doença está indo na direção certa e não precisa de quimio, eu vejo sim um valor nisso, embora eu concorde 100% com o Sérgio, que PET negativo, assim como ressonância negativa, não é preditor de resposta patológica completa de maneira nenhuma. Mas eu consigo prever tranquilamente que um estudo assim, se confirmado, se a gente tiver segmento mais longo com sobrevida livre de doença, numa paciente idosa, eu vou ter profunda boa vontade, num futuro relativamente próximo, em começar com hormonioterapia junto com duplo bloqueio, faz um PET depois, está indo na direção certa, eu me sinto tranquilo de continuar isso como um tratamento adequado, embora não seja uma garantia de resposta patológica completa. E, aliás, 60% das pacientes aqui no PERGAIN, 66%, tinham receptor hormonal coexpresso, o que é uma população que não vai ter aquelas taxas de resposta patológica completa de 60%, 70%. O que a gente espera é esses 40% que a gente atingiu aqui, mais ou menos, né? Então, eu vejo sim um valor em PET para prever o que vai acontecer a médio prazo com uma neoadjuvância e se eu devo ou não continuar com essa estratégia. O que chamou a atenção, na verdade, foi que os PETs não respondedores, que, portanto, mudavam para a quimioterapia, também não respondiam bem. E isso me chamou muito a atenção, né? Eu fiquei um pouco desconfortável com o tipo de resposta, porque PET negativo, a resposta ao PET aqui era uma queda de 40% no SUV. Eu acho que isso para mim daria muita insegurança de manter uma paciente num esquema desse. Muito. Eu acho que isso está mal padronizado ainda. Você tem razão, Sérgio. Eu não tenho coragem de propor isso a uma paciente. Talvez, como você falou, uma paciente de 80 anos de idade, cardíaca, diabética, hipertensa, a gente até possa pensar em dar anti-hormônio, mas para minha paciente normal e HER2 dá muito mulher jovem, eu não posso arriscar isso. Além do que você não tem resultado sobre vida livre de doença invasora. Que é o determinante que mais importa para a paciente. Não é a taxa de esperar esses resultados de sobrevida livre de doença. Concordamos, nisso nós concordamos. Não é para ninguém sair fazendo isso aqui. Se você somar este dado com o que foi apresentado ano passado pelo Dr. Berg, o Berg é do Karolinska, se não me engano, era um estudo chamado PREDICS, onde ele estratificou a queda percentual do SUV. Então, era queda de 80%, de 70%, 60%, 50% e assim por diante. Então, assim, não está parametrizado quanto é uma queda adequada de SUV para que a gente diga está indo bem ou está indo mal. Então, isso aqui não está, como se diz em inglês, ready for prime time, não está pronto para uso diário, mas eu acho, na minha humilde opinião, é uma linha muito interessante, porque embute uma questão clínica de resposta que pode nos dar um direcionamento de quão tóxico eu preciso ser no tratamento. Exato. Eu acho que a grande vantagem, a grande mensagem desse estudo, junto com os estudos do outro grupo espanhol, do Soult com Alex Prat, é que a gente precisa buscar, sem dúvida, os pacientes que a gente pode fazer só duplo bloqueio. Tem uma porcentagem de pacientes que não precisa de quimioterapia. E esse estudo ajuda a gente a entender um pouco mais. Obviamente não está pronto. Obviamente que a padronização do que é uma resposta radiológica por PET não está pronta. Mas naquela paciente aí pouco fit, dá uma segurança maior de você pelo menos tentar alguma coisa que não tenha quimioterapia. Só tentar, doutor Sérgio, nada... E a Geila adicionou, doutor Sérgio, também que no estudo FERGAIN, eles também mostraram que a maior resposta foi entre os pacientes com HER2 3 cruzes da imunistoquímica, como o senhor tinha... Isso é um ótimo marcador. A gente não está acostumado a conversar com o patologista. Mas tentar com o patologista no microscópio, mandar a gente mostrar a heterogeneidade tumoral, o grau de coloração, você já aprende muito disso sobre a dependência desse tumor ao HER2.
Se ele for coexpresso com receptor hormonal positivo fortemente, você já sabe que esse paciente não vai evoluir tão bem com quimioterapia também. Então, essas avaliações multiparamétricas, eu acho que vai ser o futuro. Vai ter um algoritmo aí bem feitinho, com avaliações multiparamétricas, que vão nos dar a resposta de que paciente você pode tirar a quimio, que paciente você tem que aumentar a quimio, castigar na quimio. Ótimo. Eu tenho uma pergunta, um comentário do chat de mastologista, que eu recebi uma mensagem aqui da Mayra Gaúcha, que ela fez algum comentário aí, só que eu não tenho acesso ao chat agora. Ela comentou, a Mayra comentou que nós devemos esperar o índice de controle local a médio e longo prazo para ver se o PET consegue, de fato, predizer essa resposta. Eu achei interessante a gente ver que a cirurgia conservadora da mama foi feita a despeito de tudo isso, né? Os grupos foram comparáveis, isso também é importante a gente lembrar. Ela comentou isso também, Dani, a Mayra, que esse também é um desfecho importante, né? De tratamento conservador nas pacientes com doença HER2 positiva, sem usar químio. Tá certo, gente. Eu vou, para a gente poder terminar no nosso horário programado, eu vou passar então para o Mindact, então, que é o nosso último abstract da noite hoje, saindo um pouquinho desse mundo do HER2, que foi muito bacana nessa ASCO, né? A gente tem aqui os resultados de 8,7 anos do Mindact, um estudo que eu vou lembrar para vocês o delineamento dele, que é um delineamento um pouquinho mais complexo, que foi para avaliar, então, o uso das assinaturas genéticas para definir quimioterapia adjuvante nos pacientes com câncer de mama. 8,7 anos de segmento, esse é o delineamento do Mindact. É basicamente mulheres com qualquer status de receptores, a maioria delas é receptor hormonal positivo, T1 a T3. No início do tratamento, do estudo, só entrava axila negativa, depois, em agosto de 2009, eles ampliaram para axila positiva. E o que eles fizeram? Bom, na nossa prática clínica, eles fizeram o seguinte, a gente acaba usando os scores clínicos para definir se a gente vai indicar tratamento adjuvante com quimioterapia ou não. Eles, então, usaram o adjuvant online, na época, para definir o score clínico alto ou baixo, e fizeram o MamaPrint, que é a avaliação genômica com 70 genes, em todas as pacientes. E foram divididas, então, no grupo de alto risco clínico e alto risco genômico. Todas as pacientes foram para quimioterapia adjuvante, seguida de hormonioterapia. Baixo risco clínico e baixo risco genômico, todas foram para hormonioterapia. E o grupo que a gente vai discutir agora é esse aqui, que foi randomizado, então, que é o de alto risco clínico ou baixo genômico. Baixo risco clínico ou alto genômico, elas foram randomizadas para fazer quimioterapia, seguida de hormonioterapia, ou ficar sem a quimioterapia e só fazer hormonioterapia. Lembrando que todos os grupos exceto de alto risco clínico e alto risco genômico, os demais grupos foram todos muito bem em termos de prognóstico. Só as pacientes que realmente tinham risco mais alto, tanto pela clínica quanto pelo MamaPrint, foram um pouquinho menos favoráveis nos desfechos de sobrevida. Então, o que a gente vai avaliar agora? Esse é o grupo que não foi tão bem, mas a gente vai se focar, então, nesse grupo de alto risco clínico e baixo risco genômico. Eram 1.550 pacientes, só lembrando como é que eram as características delas, né? Uma mediana de 55 anos de idade, tumores, quase 60% das pacientes tinham tumores acima de 2 centímetros, quase metade tinha linfonodos positivos, 1/3 grau 3, e o subtipo luminal em 90%. Nesse grupo entrou 10% de HER2 positivo e triplo negativo. Essa é a análise, então, que a gente vai discutir agora com vocês, porque foi a análise mais impactante desse ano. O que se encontrou aqui? Para as pacientes acima de 50 anos, com alto risco clínico e baixo risco genômico, que foram randomizadas para fazer quimioterapia ou não, a sobrevida livre de doença metastática em 8 anos, em mais de 8 anos, foi exatamente igual. Por outro lado, para os pacientes com menos de 50 anos, existiu uma diferença de 5% a favor do grupo que foi randomizado para quimioterapia. Quero lembrar para vocês que a gente, no TAILORx, que é o estudo do Oncotype, também para aquelas pacientes com menos de 50 anos, com o score do Oncotype intermediário,
com um corte no meio do intermediário, né, de 16 a 25, também houve uma diferença de mais de 6% a favor da quimioterapia, eventualmente, para essas pacientes. Então, esse é um estudo que mostra uma diferença de resposta de acordo com o status de menopausa, e também quero salientar que mais de metade dessas pacientes receberam hormonioterapia apenas com tamoxifen em 5 anos. Só 18% das pacientes receberam supressão ovariana completa e hormonioterapia. Então, eu quero abrir para a discussão desse estudo e saber o que ele muda para vocês na prática clínica. Eu acho, Dani, importante só mencionar alguns dados, como você bem colocou aqui no slide, o Mindact, diferente do Taylorex, tinha um número bem menor de pacientes com menos de 50 anos, né? Então, eram menos de 500 pacientes com menos de 50 anos, tinham 20 pacientes apenas com menos de 35 anos. Diferente do Taylorex, que tinham mais de 2.000 pacientes com menos de 50 anos. Então, são perfis, uma população, para a gente também levar em consideração isso. Mas é extremamente relevante esse dado, 5% de diferença é importante. Na verdade, minha pergunta para o Dr. Sérgio e para o Rafael é se eles hoje se sentiriam confortáveis de solicitar uma MAPRINT para uma paciente com menos de 50 anos, com alto risco clínico, ou se para situações como essa eles solicitariam apenas o Oncotype para ajudar a definir uma conduta. Naquela paciente, no caso, o Oncotype para paciente com linfonodo negativo. Bom, as populações dos estudos são muito diferentes. Essa população aqui é toda de alto risco, né? Definida, 50% dela era axila positiva, tumores T2 em grande quantidade dos pacientes, grau 3, 29% versus 14% do Oncotype, e o Oncotype era todo mundo com axila negativa. Então, são populações muito diferentes. As do Oncotype, de acordo com os critérios aqui do Mindact, 80% delas são de baixo risco já para começar. Então, é difícil comparar os dois estudos. A doutora Fátima Cardoso, ela aventou a hipótese, nesse gráfico que vocês estão vendo aqui, da esquerda, mulheres com menos de 50 anos, vocês vejam que as curvas começam a se separar no 4º ano e vai aumentando a diferença até chegar a 5% por volta do 8º ano. Então, essa recidiva tardia que separou dois grupos, segundo ela, sugere muito de que o efeito não é pela quimioterapia citotóxica que vocês deram no ponto 0 da curva, mas ela é por supressão ovariana causada por amenorreia causada pela quimioterapia, que foi uma supressão ovariana somada ao tamoxifeno que as pacientes tomavam. A gente hoje sabe, de estudo randomizado, que a supressão ovariana é favorável, acrescenta na adjuvância dessas mulheres jovens. Então, a impressão dela, ela falou que se a quimioterapia fosse responsável por isso, como agente citotóxico, as recidivas começariam as curvas começariam a separar bem antes, porque as recidivas causadas por falha de quimioterapia são muito precoces nos primeiros 3, 4 anos. E aqui as curvas estão juntas. Isso é uma hipótese. Eu, aliás, participei de um debate aqui, não sei se vocês viram, no grupo, acho que do Onconews, com ela diretamente. Eu perguntei para ela, mas agora vai ser feito um estudo em que pacientes pré-menopausadas de alto risco clínico e baixo risco genômico vão ser randomizados para fazer tamoxifeno com supressão ovariana versus quimioterapia, seguida de hormonoterapia. Ela falou, não, acho que esse estudo nunca vai ser feito, mas deveria ter sido feito mesmo. Deveria ter sido pensado. Qual é o mecanismo que gerou esses 5%? Ficou em dúvida. Ela aposta que seja supressão ovariana. E o conselho dela é de se conversar com a paciente, explicar que existe essa dúvida e decidir junto com a paciente. Eu acho muito difícil esse tipo de papo, até porque o que nós estamos falando aqui são conceitos muito abstratos, muito sofisticados para uma paciente que não tem nenhum conhecimento de estudo clínico, entender que essa separação pode ser devida ou a um mecanismo de ação ou a outro. Eu, na verdade, uso muito pouco o Mindact. Na verdade, eu não peço o Mindact, mas os cirurgiões que trabalham com a gente, às vezes, pedem. Então, às vezes, eu tenho que me confrontar com o Mindact. E eu, na verdade, não gosto muito. Estou esperando o RxPonder, que é o estudo do Oncotype com axila positiva, para poder me situar um pouquinho melhor.
Se chegar a paciente pré-menopausada com esse estudo, eu provavelmente vou recomendar fazer quimioterapia, com esse dado de alto risco clínico e baixo risco genômico. Eu vou recomendar a quimio e provavelmente vou depois somar supressão ovariana ao hormônio. Acho que para mulher jovem isso faz muita diferença. Eu chamaria atenção primeiro para o fato de que o prognóstico dessas pacientes recebendo ou não quimioterapia é extraordinário, né? Então, se você pega mulher na pós-menopausa, 90%, 91% das pacientes com segmento de mais de 8 anos está livre de qualquer evidência de doença invasiva, à distância, é um número bastante extraordinário, considerando que aqui tem muita paciente com axila positiva, metade das pacientes tem axila positiva. A outra coisa que me chama a atenção, embora seja uma comparação indireta, é que na pré-menopáusica que recebe químio, o prognóstico dela seja melhor do que a pós-menopáusica que recebe químio. É uma comparação indireta, mas chama um pouco a atenção. Eu esperaria que o prognóstico da mais jovem fosse um pouco pior nesse grupo. Agora, em relação a pedir ou não o teste para pré-menopáusica, eu confesso que eu fico muito desconfortável de pedir com base nestes resultados. Porque, embora exista a especulação de que o efeito é mais da supressão ovariana induzida pela químio do que do efeito antitumoral propriamente da químio, isso é só uma especulação, uma teoria, né? Então, aconteceu por acaso, como o Sérgio também, eu compartilho casos com mastologistas do hospital e uma paciente tinha uma solicitação de mama print antes de ser apresentado isso daqui, ela se encaixava exatamente nesta situação. Ela tinha um linfonodo e um tumor multifocal com maior foco de 2 centímetros. E quando saiu isso daqui, eu conversei com o mastologista e nós dois concordamos que, em face disso e de ela ser pré-menopáusica, a gente iria cancelar o MamaPrint, cancelar o gasto que ela teria financeiro e fazer a quimioterapia. E a paciente entendeu, é uma bióloga, ela entendeu o racional, entendeu, mostrei esses dados. E ela também fica desconfortável com 5% de diferença, né? Então, a gente fez quimioterapia. Então, a resposta curta é: eu me sinto menos confortável em pedir MamaPrint para paciente pré-menopáusica depois destes dados. Óbvio que a gente se sentiria mais confortável já tendo o resultado do RxPonder para pedir para axila positiva o Oncotype, mas a gente tem dezenas de milhares de pacientes aí dos bancos de dados, tanto do SEER Database, quanto de Israel, quanto do alemão. A gente tem aí mais de uma dezena de milhares de pacientes com axila positiva, confirmando o valor preditivo e prognóstico do Oncotype. Eu acho que eu me sinto mais confortável neste momento fazendo Oncotype para essas pacientes pré-menopáusicas. Eu concordo com o Dr. Sérgio, com o Rafael, e eu acho que a grande vantagem do Oncotype é ele dar uma estratificação adicional. Eu acho que todos os dados que a gente tem até o momento deixam a gente bem confortável que pacientes com risco, com score de recorrência de 10 ou menos, mesmo os pacientes com linfonodo positivo, 1 a 3, os estudos retrospectivos são bem sólidos de que, independente da idade, obviamente, isso ainda é uma hipótese, nós não temos o Exponder, mas tudo leva a crer que menos de 10 não vai ter benefício de adicionar quimioterapia e nem benefício de adicionar castração. Agora, uma paciente entre 11 e 25, agora com esses dados do MamaPrint, então o MamaPrint ele só é alto risco ou baixo risco, e abaixo é como se ele fosse tudo abaixo de 25 numa caixa só. Uhum. Então, o Oncotype, eu acho a vantagem do Oncotype essa, eu poder estratificar um pouco mais e ter uma segurança maior em fazer o aconselhamento para paciente. Não sei se vocês discordam. Na verdade, Ronaldo, o MindAct ele é binário mesmo. O MamaPrint é binário, é alto ou baixo risco. Mas o resultado vem numa faixinha assim, dividida no meio, de um lado alto, outro lado baixo risco, e mostra com asterisco onde está a paciente. Se ela está muito longe da fronteira, ela é muito pesadamente de alto ou de baixo risco, e vice-versa.
quando ela está assim, no meinho, ela não é nem alta nem baixa. E a doutora Fátima me falou a mesma coisa. Eu sempre dou uma olhada no gráfico para ver onde ela está. Então, você está transformando o mama print num oncotype, que tem essa graduação toda. Porque, biologicamente, não faz sentido bom ou ruim. Não existe isso. Existe toda uma gama de variações possíveis de agressividade do tumor, óbvio. Né? Então, eu também não sei interpretar muito bem o Mindact e o mama print. A minha tendência sempre tem sido pedir quando eu peço. Queria ouvir a opinião de vocês no sentido assim, o Exponder não está pronto, nós não temos. Tem algum caso de pacientes de vocês que tem um linfonodo positivo, que vocês pedem um oncotype? Eu peço. Com certeza. Sim, né? E já estão usando esse corte aí para ficar mais tranquilo, né? Exato. Isso. Eu vi uma paciente com um linfonodo positivo, uma moça jovem, 42 anos, com um oncotype de 4, o score, a recorrência dela de 4. Esse tumor, ele é resistente à quimioterapia. O risco dela pode ser de 30%, ele vai continuar sendo 30% com quimioterapia. Não é um risco baixo, mas eu não consigo baixar ele mais com quimioterapia. É um tumor que biologicamente não responde aqui. Essa é a informação importante de um oncotype de baixo recurrence score, que ele me diz que aquele tumor não vai bem com quimioterapia. Se ela tiver 7 linfonodos, ela é de altíssimo risco. Duvido que a quimioterapia mude muito, baixe muito isso. Talvez um pouquinho eu trataria ela pelo número de linfonodos. Mas se você for ver a longo prazo, o resultado vai ser muito pequeno para esse tipo de paciente. Recurrence score muito baixo é igual a resistência à quimioterapia. Só queria reforçar que tem gente que está assistindo a gente que não necessariamente tem acesso, porque os pacientes não têm condição financeira de bancar, seja o mama print, seja um oncotype, né? Lembrar que isso não é uma tragédia, não é o fim do mundo e dá para praticar oncologia muito bem sem essas assinaturas gênicas, tanto assim que você olha a sobrevida livre de doença do soft e do text, onde o oncologista decidia se queria ou não queria dar quimioterapia, e são excelentes essas curvas. Né? Então, assim, embora isso aqui ajude a gente a raciocinar numa minúcia da sofisticação da decisão, não é estritamente necessário e, numa maioria dos casos, provavelmente a gente acerta na decisão só com base em parâmetros clínico-patológicos tradicionais. Né? Eu queria só fazer um comentário complementar a esse teu, Rafa, que eu achei super pertinente, é que a gente também tem que lembrar que nós, oncologistas, a gente tem um pouco de hábito de usar o que a gente estuda mais, estuda primeiro o oncotype, é o teste mais estudado, ele tem estudos bem consistentes, mas a gente não pode tirar também o valor do mama print para paciente pós-menopáusica, porque o estudo mostrou o MINDA que para as pacientes na pós-menopausa parece que ele faz sentido, que ele é consistente, então quem usa o mama print na sua prática diária também não estaria incorrendo em nenhum grande risco de tratar mal a paciente. Eu acho que a questão toda desse estudo, nessa apresentação de agora da ASCO, é deixar essa porta aberta para as pacientes pré-menopáusicas e, eventualmente, não usar o mama print nesses casos. Né? Ou, então, melhorar a questão da supressão ovariana, isso que ainda tem que ser discutido, mas só lembrando que ele também tem seu papel. Eu, pessoalmente, também tenho tendência a usar o oncotype, né, com mais frequência, pelo mesmo motivo do Romualdo. Eu gosto de ter aquele score que não é binário, eu prefiro entender aonde o paciente se encontra naquela escala de riscos. E o mama print sempre se disse binário, mas na verdade ele não é, como vocês bem pontuaram, e também agora tem estudos do mama print mostrando que existe um grupo de pacientes que são alto risco, mas são ultra high risk, e tem os grupos ultra low risk. O que está se tentando ver? Se talvez nesse ultra baixo risco não se precise fazer nem hormonioterapia, quem sabe. Então, não é verdade que é um score binário, ele é categórico, ele não é categórico, ele é um score completamente sequencial, onde a gente pode ter riscos diferentes, sim, diferente do que sempre se diz. Então, concordo com vocês, eu prefiro ver o oncotype nesse sentido. E só para criticar também um pouquinho o oncotype, se vocês pegam um laudo do oncotype, onde vamos dizer que vem um score de 27, na coluninha do lado vai ter escrito que o benefício absoluto da quimioterapia é de mais de 15% absoluto. Isso, obviamente, que é um exagero, está completamente errado.
Não tem embasamento nenhum para dizer que o benefício absoluto é 15%, porque isso vem do NCBP B20, onde tinha gente com score até 100, eles pegaram simplesmente a mediana disso e dizem que esse é o benefício. Então, tem problemas com o laudo do Oncotype também, né? Então, a gente tem que pegar a curvinha do benefício relativo, do risco relativo, que vai subindo gradativamente para mostrar para a paciente qual é o benefício real de uma quimioterapia num score de 26 ou 27 do Oncotype, né? Então, não é fácil usar essas ferramentas, não é uma coisa tão binária assim, usar essas ferramentas no processo decisório, principalmente que a gente está discutindo com pacientes que não necessariamente têm o grau de compreensão de alguém que estuda isso todo dia, né? E simplesmente falar para a paciente, olha, eu fiz um teste, você não vai fazer a quimioterapia, a gente pode estar cometendo um erro grande, né? Então, assinaturas gênicas realmente são uma sofisticação que não é tão simples e não são tão simples de incorporar na prática quanto a gente gostaria. Isso aí. Perfeito. Bom, pessoal. Você quer concluir? Isso. Eu quero, antes, Lu, de concluir, só fazer propaganda dos próximos highlights. A gente tem na semana que vem, dia 22, os highlights de câncer de mama metastático. E a gente tem um highlight inédito, que foi uma invenção nossa aqui, no dia 29 de junho, os highlights dos melhores pôsteres, que são aquelas apresentações de câncer de mama que não vão para a sessão oral e que muitas vezes acabam não sendo discutidas nos pós-ASCO, né? Mas que não deixam de ser importantes. Então, a gente vai ter isso no dia 29 de junho. Quem apresenta no dia 22 é o Romualdo, a gente tem o Barrios, a Solange, de debatedores, a Lu e eu vamos moderar. E no dia 29, o Max Mano discute os pôsteres com o Arthur Katz, o Buzaide debatendo e eu e o Romualdo na moderação. Então, a gente conta com vocês. Agora eu vou deixar vocês, então, encerrarem o evento. Lu, não sei se tem perguntas pendentes, eu não tinha acesso aqui enquanto eu compartilhava a tela. Fica à vontade agora. Dani, eu queria agradecer muito a participação neste evento que você organizou e o grupo todo, e Dr. Romualdo, doutora Luciana, o Rafael. E quando a gente fundou o GBK em 2006, a gente tinha esperança de fazer um grupo muito ativo, tanto do ponto de vista educacional, de educação médica continuada, quanto de pesquisa clínica. E a gente acabou ficando, depois de alguns anos, de alguns estudos importantes, sem condições de continuar o grupo aqui em São Paulo e transferir para vocês. Eu, Bines e Barrios fomos os fundadores originais há 14 anos atrás. É muito bacana ver que hoje em dia tem essa geração nova de vocês levando de uma maneira incrível para frente a ideia do GBK, e eu queria desejar muito sucesso para vocês têm tudo para dar certo aqui. Obrigado. A gente só vai dar certo se a gente continuar com as nossas parcerias, né? E tu sabe que, independente de nova geração, a gente precisa das pessoas experientes aqui nos ajudando. E a gente, antes de começar esse webinar, a gente estava conversando informalmente, né? E o Rafa disse que o dia que o Simon se aposentar, ele ia ficar dando aula para os residentes. Eu disse que não, ele vai ficar mais dando aula aqui no GBK quando ele se aposentar. Antes do Einstein, tá, Rafa? Depois a gente mostra ele para vocês também. Prometido. Por favor. Rafael, quer falar alguma coisa? Obrigado, agradecer só pela oportunidade, parabéns pela organização, muito bacana. Seria muito, muito legal se a gente de alguma maneira conseguisse ver instantaneamente quantas pessoas que estão assistindo são masto, quantas são onco, porque a linguagem muda um pouco, entendeu? Se eu descobrir que as 70 pessoas que estão nesse momento online só tratam mama, a discussão é uma. Se tem cirurgiões, a discussão é outra. Então, seria interessante a gente tentar ver algum jeito disso para as próximas, tá bom? Mas parabéns pela organização e obrigado, Sérgio, obrigado a todos vocês pela presença. Vou deixar a Lu encerrar, mas eu queria só agradecer a Dani e a oportunidade de estar aqui discutindo com vocês, ouvindo vocês. Vocês não têm ideia da importância do que é chegar no Brasil todo. Então, inúmeras pessoas que não têm oportunidade de fazer um tumor board, não têm oportunidade de ter um serviço com discussões ativas, e poder ouvir vocês é muito bacana, é muito bom, nós aprendemos muito. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês. Eu também só tenho a agradecer a Dani, ao GBK, pela oportunidade de fazer parte desse grupo, e agradecer ao Dr. Sérgio também por ter fundado anos atrás. Tenho certeza que o grupo tem muito aí a avançar e vamos crescer juntos.
Rafa, já estão respondendo aqui a sua pergunta. Tem patologista, tem mastologista, e sugeriram que na inscrição do webinar que a pessoa coloque qual a especialidade, Romo. Aí essa parte tecnológica é contigo. E eu recebi também sugestões / reclamações de que a gente não colocou nada de oncogenética. Ah, não, a gente pode fazer, deixa eu até defender aqui, a gente pode fazer um só de oncogenética, porque esse ano teve muito abstract, tá? E muitos trabalhos apresentados. Então, eu já vou fazer uma propaganda da SBOC, que tem uma discussão muito bacana que a gente fez ali. Vocês podem entrar no site da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, tem que fazer login, para quem é cadastrado do site, e vocês vão ter acesso a todo o conteúdo pós-ASCO, que foi quase em tempo real da ASCO, e tem bastante coisa de oncogenética, mas adorei a dica, a gente pode organizar, sim, em breve, uma discussão de oncogenética aqui para vocês. Vamos organizar, Dani. Vamos sim. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal.